Olá! Em nossa aula de hoje nós iremos estudar os sistemas de unidades de medidas. Você sabe que o homem tem a necessidade de medir desde a antiguidade. Durante muitos séculos, cada povo tinha um modo de medir e utilizava também unidades distintas de medida. Em geral, eram utilizadas unidades que se baseavam em partes do corpo humano, tais como a palma da mão, o pé, o polegar, o braço e outras mais. Essa forma difusa de se medir, própria de cada povo, criava dificuldades para se quantificar alguma grandeza, sobretudo no comércio, uma vez que a medida da palma da mão, por exemplo, varia de pessoa para pessoa. Com isso, pode-se imaginar o problema existente na comercialização de produtos cujas quantidades eram expressas em unidades de medida diferentes. Com o passar do tempo, houve então uma necessidade de se unificar as unidades de medida. Isso ocorreu a partir da Revolução Francesa, no final do século XVIII. Foi em 1795 que a Academia de Ciências da França apresentou o sistema métrico decimal. Sistema esse utilizado posteriormente por muitos países, incluindo o Brasil, que o adotou em 1875. Então nós vamos começar falando nas unidades de comprimento. Todas as vezes que medimos, acabamos comparando com alguma medida padrão adotada. A unidade padrão de medida de comprimento é o metro. Então, a unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Entretanto, para determinadas medidas, a unidade padrão pode ser muito grande ou muito pequena, razão pela qual é comum também utilizarmos múltiplos e submúltiplos do metro. A seguinte tabela apresenta a unidade fundamental de medida de comprimento, o metro, com os múltiplos e submúltiplos. Observe, então você tem a unidade fundamental é o metro, né? Como múltiplos do metro, você tem o decâmetro, que vale 10 metros, o hectômetro, que corresponde a 100 metros, e o quilômetro, que vale 1000 metros. Os submúltiplos são o decímetro, que vale 1/10 de metro, ou seja, 0,1 metro. O centímetro, que corresponde a 1/100º de metro, ou seja, 0,01 metro. E o milímetro, que vale 1/1000º de metro, ou seja, 0,001 metro. Em problemas relacionados à unidade de medida, é comum solicitar a medida dada numa transformação para outra medida. Isso acontece, por exemplo, quando a gente quer transformar 17,35 hectômetros em decímetros. Como é que a gente vai fazer isso, hein? Hectômetros para decímetros. Bom, como o decímetro é a terceira casa decimal à direita do hectômetro, porque hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, são 3 casas. Nós deslocaremos a vírgula 3 casas decimais para a direita e, se necessário, completaremos o número com zeros. Então você tem ali 17,35, né? Isso é em hectômetros. Como é que você vai fazer? Você vai deslocar uma casa para cada medida. Então você tem 17,35 hectômetros. Então, uma casa, vírgula para a direita, para transformar em decâmetro, mais uma casa para transformar em metro e mais uma casa para transformar em decímetro. Então, 17,35 hectômetros são 173,5 decâmetros. A mesma coisa, são 1.735 metros e são também 17.350 decímetros. Ou seja, conseguimos a transformação que é 17,35 hectômetros vale 17.350 decímetros. Fica claro, portanto, que transformar uma medida de comprimento em outra depende apenas do conhecimento dos múltiplos e submúltiplos do metro e do ajuste da posição da vírgula justamente em função da transformação que se pretende realizar. Muito bem, depois de unidades de comprimento, uma transformação que é muito importante são as transformações de unidades de área ou superfície. A unidade fundamental de medida de área ou superfície é o metro quadrado. 1 metro quadrado é a medida da área de um quadrado cuja medida do lado é de 1 metro.
1 metro de lado, um quadrado que tem 1 metro de lado, tem 1 metro quadrado de área. Veja, por que acontece isso? Porque a área de um quadrado ela é obtida multiplicando-se a medida de 2 de seus lados. Então, se você tem esse quadrado aí com 1 metro, né, de lado, se você multiplica 1 metro vezes 1 metro, vai dar 1 metro quadrado, que é a medida da área ou da superfície desse quadrado. Se transformássemos a medida do lado, que é igual a 1 metro, em decímetros, nós teríamos 10 decímetros. Nesse caso, a área do quadrado também poderia ser calculada pelo produto das medidas dos dois lados, cada um com 10 decímetros. Então veja, o mesmo quadrado, em vez de 1 metro, 10 decímetros, que é a mesma coisa. Então se você multiplica a base pela altura, quer dizer, dois lados, né? Você vai ter 10 decímetros vezes 10 decímetros, ou seja, 100 decímetros quadrados. Como as áreas devem ser iguais, nós concluímos então que 1 metro quadrado, que é a área desse quadrado medida em metro quadrado, é igual a 100 decímetros quadrados, que é a área do mesmo quadrado, medida em decímetros quadrados. Então, se a gente divide, né, os dois lados da igualdade por 100, você tem que 1 decímetro quadrado corresponde a 0,01 metro quadrado. O que está acontecendo aí? Está acontecendo que de metro para decímetro, você deslocava o quê? Uma casa a cada unidade que você mudava, né? Agora, como você tem uma área, você tem duas medidas, ou seja, metro quadrado é metro por metro. Então, a cada mudança de metro quadrado para decímetro quadrado, a gente vai ter que deslocar 2 unidades a vírgula. Então, a partir desse raciocínio, a gente pode construir a seguinte tabela, ó. A unidade fundamental é 1 metro quadrado, né? Se você quiser transformar isso em uns múltiplos, né, decâmetro quadrado, você vai ter que multiplicar por 100 e não mais por 10, né? Então, um decâmetro quadrado vale 100 metros quadrados. O hectômetro quadrado você multiplica por 100 vezes 100, ou seja, 10.000 metros quadrados. E o quilômetro quadrado você multiplica do metro quadrado vezes 100, vezes 100, vezes 100, ou seja, 1 milhão de metros quadrados. Já os submúltiplos do metro são obtidos assim. O decímetro quadrado vale 0,01 metro quadrado. Você divide por 100 para cada submúltiplo. O centímetro quadrado mede 0,0001 metro quadrado. E o milímetro quadrado corresponde a 0,000001. Isso metro quadrado. A ideia, portanto, ao se transformar uma unidade de medida de área em outra, é que cada mudança da unidade, a vírgula, se desloque 2 casas decimais. Vamos, como exemplo, transformar 31,29 km² em metros quadrados. Então você tem aí 31,29 km². O metro quadrado é a terceira casa decimal à direita do quilômetro quadrado. Assim, nós deslocaremos a vírgula 2 casas decimais até o hectômetro quadrado, 2 casas decimais até o decâmetro quadrado e mais 2 casas decimais até o metro quadrado. Portanto, deslocaremos a vírgula um total de 3 vezes 2, porque é 2 mais 2 mais 2. Então, 3 vezes 2, 6 casas decimais para a direita. E, se necessário, completaremos o número com zeros. Então veja, você tinha 31,29 km². 2 casas para a direita em hectômetro fica 3,129. Se você vai para decâmetro quadrado, você acrescenta 2 zeros. E você vai para quilômetro quadrado, para metro quadrado, melhor dizendo, acrescenta mais 2 zeros. Então você tem 31,29 km² correspondendo a 31.290.000 metros quadrados. Percebeu a diferença? Uma coisa é comprimento, aí cada unidade, uma casa decimal. Outra coisa é área, 2 dimensões. Cada unidade são 2 casas decimais que a vírgula se desloca, ok? Vamos falar agora em unidades de volume. A unidade fundamental de medida de volume é o metro cúbico. 1 metro cúbico é a medida do volume de um cubo, cuja medida da aresta é igual a 1 metro. O volume de um cubo pode ser obtido multiplicando-se as medidas das 3 dimensões. Então, se você multiplica a medida do comprimento
pela largura, pela altura, você tem 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. E, portanto, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, o volume vai ser de 1 metro cúbico, como a gente falou antes. Bom, se transformássemos cada uma das dimensões de 1 metro em decímetros, teríamos como volume a seguinte medida. O volume é igual aquele metro de comprimento, 10 decímetros. De largura, o metro, 10 decímetros. De altura, 10 decímetros também. Aí, se você multiplica essas três dimensões, você vai ter 1000 decímetros cúbicos. Ou seja, como os volumes são iguais, 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Veja, metro decímetro é apenas uma unidade ao lado, né? E você tem, então, que 1 metro cúbico não são 10, não são 100, são 1000 decímetros cúbicos. Essa igualdade indica que quando devemos transformar um volume medido em uma unidade em outra, basta deslocar a vírgula 3 casas a cada mudança. Por quê? Porque de 1 para 1000 são 3 zeros a mais. Então, cada unidade, 3 casas decimais a mudança da vírgula. Então, dividindo a igualdade que você tinha por 1000, a gente pode escrever que 0,001 metro cúbico é igual a 1 decímetro cúbico. Procedendo da mesma forma, é possível construir a seguinte tabela. Observe. A unidade fundamental de volume é o metro cúbico, como você vê no centro. Os múltiplos são o decâmetro cúbico, o hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. Os submúltiplos são o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Os mesmos prefixos de antes, tá? Apenas o detalhe que agora não é quadrado, agora é cúbico. Vamos praticar transformando, por exemplo, 0,001380 decâmetros cúbicos em decímetros cúbicos. Bom, observe então aí na tabela como é que a gente pode situar esse número. O decímetro cúbico é a segunda casa à direita do decâmetro cúbico. Logo, deslocaremos a vírgula 3 casas decimais até o metro cúbico e mais 3 casas decimais até o decímetro cúbico. Assim, deslocaremos a vírgula 3 vezes 2 igual a 6, ou seja, 6 casas decimais para a direita. E, se necessário, completaremos o número com zeros. Então, a gente deslocou 3 casas para a direita, para chegar em metro cúbico, e mais 3 casas para chegar em decímetro cúbico. Aí a gente tem que o resultado indica que 0,001380 decâmetros cúbicos corresponde a 1.380 decímetros cúbicos. Vamos falar agora em unidades de massa. A unidade fundamental de medida de massa é o grama. Popularmente, utilizamos o termo peso quando dizemos, por exemplo, que uma caixa pesa 10 kg. Porém, o correto é dizer que a caixa possui 10 kg de massa, ou que a massa da caixa é de 10 kg. Assim, o termo correto a ser utilizado para essas situações é massa. Muito bem, a próxima tabela apresenta a unidade fundamental de massa com os múltiplos e submúltiplos correspondentes. Veja que o grama é a unidade fundamental de massa. Os múltiplos são o decagrama, que vale 10 gramas, o hectograma, que corresponde a 100 gramas, e o quilograma, que vale 1000 gramas. Os submúltiplos são o decigrama, que vale 1/10 de grama, o centigrama, que corresponde a 1/100º de grama, e o miligrama, que vale 1/1000 de grama. Como exemplo, vamos transformar 3,27 hectogramas para centigramas. Bom, de 3,27 hectogramas para centigramas, deslocaremos a vírgula 4 casas decimais para a direita, uma casa para cada unidade. E, se necessário, completaremos o número com um zero para cada casa decimal. Então, de 3,27 hectogramas, a gente tem 3,27. Você desloca uma casa para decagrama, você tem 32,7. Mais uma casa para grama, você tem 327. Mais uma casa que você completa com zero para decigrama, você tem 3.270. E com mais uma casa para chegar a centigrama, você tem 32.700 centigramas. Observou, então, nesse caso, que para você transformar unidade de massa cada unidade uma casa decimal.
É diferente, por exemplo, de você transformar área. Área é cada casa, cada unidade, 2 casas decimais. Volume, cada unidade, 3 casas decimais. Agora a gente voltou como se fosse a situação do metro, né? A referência de comprimento é metro e os múltiplos e submúltiplos, 1 casa a cada unidade. É assim também que ocorre com massa, ok? Vamos falar agora em unidades de capacidade. Normalmente utilizamos a capacidade para calcular o volume de substâncias líquidas ou gasosas. Por exemplo, quantos litros de água são necessários para preencher uma caixa d'água ou quantos litros de combustível são comportados no tanque de um veículo. Na próxima tabela, é possível observar que a unidade fundamental de medida de capacidade é o litro. Os múltiplos do litro são o decalitro, que vale 10 litros, o hectolitro, que corresponde a 100 litros, e o quilolitro, que vale 1000 litros. Os submúltiplos do litro são o decilitro, que vale 1/10 do litro, o centilitro, que corresponde a 1/100º do litro, e o mililitro, que vale 1/1000º do litro. O procedimento adotado para transformar uma medida de capacidade em outra é análogo ao de transformar 2 unidades de comprimento ou mesmo 2 unidades de massa. A cada unidade, a vírgula deve se deslocar 1 casa decimal. Por exemplo, vamos transformar 4,17 quilolitros para centilitros. Observe na tabela, de 4,17 quilolitros para centilitros, deslocaremos a vírgula 5 casas decimais para a direita, 1 casa para cada unidade. E, se necessário, completaremos o número com um 0 para cada casa decimal. Então, vamos lá. Você tem 4,17, né? Se você desloca 1, você tem hectolitro. Desloca mais 1, você tem decalitro. Desloca mais 1, você tem litro, já tem 4.170 litros. Deslocando mais 1, você tem decilitro. Deslocando mais 1, completando com 0, você tem centilitro. Então, 4,17 quilolitros é o mesmo que 417.000 centilitros. É possível também relacionar uma unidade de capacidade para uma unidade qualquer de volume. Para isso, basta considerar que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Essa é a igualdade fundamental, viu? Transformar a unidade de capacidade em volume, tem que lembrar que 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Como exemplo, nós vamos pensar assim, vamos supor que uma piscina tem a forma de um paralelepípedo cujas dimensões internas sejam 15 metros de comprimento, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade. Por exemplo, quantos litros de água cabem nessa piscina? Bom, em princípio, vamos calcular o volume dessa piscina em decímetros cúbicos, pois isso já vai nos dar a resposta em litro. Bom, o volume é obtido multiplicando-se as 3 medidas, ou seja, as 3 medidas das dimensões. Então, o volume vai ser 15 metros, comprimento, vezes 3 metros, que é a largura, vezes 2 metros, que é a profundidade. Bom, metro a gente vai transformar em decímetro. Como decímetro é uma unidade à direita de metro, nós vamos completar apenas com um 0, porque a vírgula se deslocou 1 casa à direita. Então, o volume vai ser 150 decímetros, vezes 30 decímetros, vezes 20 decímetros. Bom, 150 vezes 30 vezes 20 dá 90.000. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro dá decímetro ao cubo. Então, o volume dessa piscina, em volume interno, é de 90.000 decímetros cúbicos. O volume. Bom, como é que a gente faz para transformar isso em capacidade, em litro? Bom, cada decímetro cúbico corresponde a 1 litro. Logo, como você tem 90.000 decímetros cúbicos, a capacidade da piscina é de 90.000 litros. Entendeu? Essa é a diferença. Então, a capacidade em litro, o volume em decímetros cúbicos, os dois correspondentes. Vamos falar agora em unidade de tempo. Embora se possa medir o tempo em diferentes unidades, a unidade fundamental de tempo é o segundo. Como múltiplos principais do segundo, nós temos o minuto e a hora. O sistema utilizado para se medir o tempo não é decimal,
mas sim sexagesimal, ou seja, de 60 em 60 passamos para uma nova unidade. Então a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então observe aí, você tem 1 hora 60 minutos e 1 minuto 60 segundos. Então 1 hora vai ter, na verdade, 60 vezes 60, vai ter 3.600 segundos no total. Como poderíamos calcular, por exemplo, o número de segundos de uma semana? Hein? Bom, se uma semana possui 7 dias, cada dia possui 24 horas e cada hora possui 60 minutos e cada minuto possui 60 segundos, então para se calcular a quantidade de segundos em uma semana, basta multiplicar a quantidade de dias de uma semana pela quantidade de horas de um dia, pela quantidade de minutos de 1 hora e pela de segundos de 1 minuto. Ou seja, 7 vezes 24 vezes 60 vezes 60. O resultado, 604.800. Ou seja, em uma semana nós temos 604.800 segundos. Bom, outra unidade importante são as unidades agrárias, de área ou de superfície. Para grandes extensões agrárias, a unidade fundamental de medida é o are. Um are é a superfície equivalente a de um quadrado de 10 metros de lado. Ou seja, você tem um quadrado de 10 metros por 10 metros, como é que a gente calcula a área desse quadrado? Então, a medida de um are, que é a medida desse quadrado, é 10 metros vezes 10 metros, multiplique 2 lados do quadrado, você tem que um are é igual a 100 metros quadrados. Ou seja, essa é a equivalência. Um are, 100 metros quadrados. Bom, dependendo da superfície agrária que se deseja representar, a medida equivalente a um are pode ser pequena ou grande, né? Razão pela qual nós utilizamos também o hectare como múltiplo correspondente a 100 vezes um are, né? Hecto quer dizer 100, então hectare 100 vezes o are. E o submúltiplo centiare, que vale 1/100º do are. A próxima tabela mostra as principais relações em unidades agrárias. Então você tem aí o are, né? O hectare vão ser 100 vezes o are e o centiare vai ficar 0,01 de are. Então, além disso, tem que um hectare é 1 hectômetro quadrado, o are pode ser chamado de 1 decâmetro quadrado e o submúltiplo, que o centiare, como é 1/100º de are, você vai ter 1 metro quadrado, então, para 1 centiare. Muito embora o are seja a unidade fundamental, na prática, o hectare é a unidade realmente utilizada nas medidas de grandes extensões de terra. Apenas para ressaltar, é comum no interior de nosso país a utilização do alqueire, também como medida agrária. São frequentes os seguintes tipos de alqueires. Um alqueire mineiro tem 48.400 metros quadrados. E um alqueire paulista tem 24.200 metros quadrados. O alqueire paulista é até mais comum que o alqueire mineiro, na maioria das vezes que a gente observa por aí. Então, dependendo da região, um desses tipos pode ser utilizado como principal referência. Observe também que um alqueire paulista, né, mais comum, ele corresponde a 2,42 hectares. Porque se um hectare tem 10.000 metros quadrados e um alqueire tem 24.200 metros quadrados, a gente pode dizer o quê? Que um alqueire tem 2,42 hectares. Ok? Bom, com isso a gente passou pelas principais unidades de medidas. E agora, então, a gente vai resolver algumas questões sobre isso. Nessa primeira questão da ESAF, você tem uma sala de 0,007 quilômetros de comprimento, 80 decímetros de largura e 400 centímetros de altura, tem uma porta de 2,4 metros quadrados de área e uma janela de 2 metros quadrados de área. Quantos litros de tinta serão necessários para pintar a sala toda com o teto? Sabemos que com
1 litro de tinta pinta-se 0,04 decâmetros quadrados? Alternativa A, 59,4, alternativa B, 35,9, C, 14, D, 1440 ou E, 42,9. Bom, vamos à solução. Inicialmente, podemos converter todas as dimensões em metro. Então, o comprimento 0,007 km corresponde a 7 metros. A largura, que é de 80 decímetros, são 8 metros. E a altura, que são 400 centímetros, são 4 metros. Bom, a porta já tinha em metro quadrado, era 2,4 metros quadrados a medida, e a janela tinha uma medida de área 2 metros quadrados. Em seguida, nós podemos calcular as medidas das áreas, das faces que deverão ser pintadas dessa sala. Então, a área do teto, né? O teto é um retângulo de 7 metros por 8 metros. Então, se eu multiplico 7 vezes 8, eu tenho 56 metros quadrados. A área da parede, né? A parede 1, vamos chamar de parede 1, ela tem 8 metros por 4. Então, é 8 vezes 4, 32 metros quadrados. E a área da parede 2, você tem 7 por 4. Então, 7 vezes 4 é igual a 28 metros quadrados. Adicionando a área do teto com a de duas paredes do tipo 1, com a de duas paredes do tipo 2, já que elas se repetem, né, opostamente, nós temos 56 mais 2 vezes 32, né, da parede 1, mais 2 vezes 28, da parede 2. Você vai ter, então, 56 mais 64 mais 56, totalizando 176 metros quadrados. Bom, é necessário também descontar as medidas das áreas da janela e da porta, já que estas não serão pintadas. Assim, a área a ser pintada é igual a 176 menos 2,4 da porta, menos 2 da janela. Isso resulta em 171,6 metros quadrados. Bom, mas como é que vai ser o rendimento da tinta para a gente pintar tudo isso? Se com cada litro de tinta nós podemos pintar 0,04 decâmetros quadrados, esse 0,04 decâmetros quadrados, se você transforma em metro quadrado, é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, dá 4 metros quadrados. A quantidade de litros de tinta necessária é obtida então fazendo o quê? Como cada litro, né, pinta 4 metros quadrados, eu vou pegar a área total e vou dividir por 4. Então eu pego 171,6 metros quadrados que eu tenho que pintar, como cada litro pinta 4 metros quadrados, eu divido por 4. 171,6 dividido por 4 resulta em 42,9 litros. Ou seja, 42,9 litros de tinta são necessários para a pintura. A resposta correta é da alternativa E, 42,9. Em mais uma questão agora da Fundação Carlos Chagas, nós temos: um dia sideral corresponde ao tempo necessário para que a Terra complete uma rotação em torno do seu eixo, relativa a uma estrela fixa no espaço sideral, nos possibilitando aferir um tempo aproximadamente de 23,93447 horas. O dia solar médio é o tempo correspondente a uma rotação da Terra, em que vemos o Sol voltar à sua posição no céu após um tempo de 24 horas. A diferença entre o dia sideral e o dia solar médio é de: alternativa A, 3 minutos e 45 segundos, B, 6 minutos e 55 segundos, C, 6 minutos e 56 segundos, D, 3 minutos e 56 segundos, ou E, 3 minutos e 30 segundos. Bom, vamos à solução. O dia sideral é igual a 23,93447 horas, ou seja, 23 horas mais 0,934447 horas. Bom, para transformar essa parte não inteira, 0,934447 de hora, né, para minutos, basta multiplicar esse valor por 60. Então, se você multiplica esse valor por 60, a gente vai ter 0,934447 vezes 60 igual a 56,06682 minutos. Além disso, a gente tem 56,06682
que é igual a 56 minutos, mais uma parte que não é inteira de minuto, que é 0,06682 minuto. Para transformar essa quantidade de 0,06682 minuto em segundos, basta multiplicar esse valor por 60. Por quê? Porque um minuto tem 60 segundos. Então, se você multiplica 0,06682 vezes 60, você tem 4,0092 segundos. Aproximadamente, portanto, 4 segundos. Então, assim, o dia sideral, ele tem uma duração aproximada de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então, a diferença entre o dia sideral e o dia solar médio, que é de 24 horas, é dada por... Nós vamos escrever essa diferença D assim, ó. Em vez de escrever 24 horas, para facilitar, nós vamos escrever de outra maneira as mesmas 24 horas. Vamos escrever 23 horas, 59 minutos e 60 segundos. Observe que os 60 segundos dá 1 minuto, que se você acrescenta os 59 são 60 minutos, que corresponde a 1 hora, que adicionado às 23 horas são 24 horas. Então, 23 horas, 59 minutos e 60 segundos são as 24 horas. Menos 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, o dia sideral. Aí, fazendo a diferença, 23 menos 23 dá 0, ou seja, não dá nem 1 hora. 59 menos 56, você tem 3 minutos. E o que mais? Aí você tem a diferença de 60 segundos para 4 segundos, você tem 56 segundos. Ou seja, a diferença é de 3 minutos e 56 segundos. A resposta correta é da alternativa D, 3 minutos e 56 segundos. Bom, com isso a gente encerra a nossa aula, né? Mostrando aí aplicações de unidades e mostrando todas as relações consideradas assim fundamentais por uma questão que possa falar sobre sistemas de unidades de medidas. Como dica de estudo fundamental, eu posso dizer que para você estudar os sistemas de unidades de medidas, é preciso, antes de mais nada, compreender os prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi e mili, né? Quilo, 1000, hecto, 100, deca, 10. O deci, né? 1/10, centi, 1/100, mili, 1/1000. Quando você pensa assim, a partir daí, boa parte das transformações ficará muito mais facilitada. Procure praticar com exercícios gerais extraídos de provas de concursos e relacionados a comprimento, área, volume, capacidade e massa. Bons estudos!